Vou fazer uma meia maratona. Bom, pessoal, eu gravei esse vídeo aqui, estou gravando esse vídeo para falar com vocês que eu vou fazer minha segunda meia maratona no início de maio de 2026. E assim como na primeira meia maratona que eu fiz, foi em novembro de 24, vejam só, é praticamente 1 ano e meio de diferença entre as duas provas. Enquanto algumas pessoas fazem 2, 3 meias maratonas por semestre, eu vou fazer minha segunda meia maratona 1 ano e meio depois da minha primeira. E por quê? Por que exatamente? Por que eu esperei tanto? Por que eu tô gravando esse vídeo para vocês? Primeiro é para anunciar, para falar que daqui para frente vocês vão ver novamente, como na minha primeira meia maratona, desculpa, alguns vídeos de treino aqui no canal, alguns vlogs. Então eu estou gravando isso aqui em setembro de 25, até lá a gente tem outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. São 8, na verdade a gente está aqui no dia 13 de setembro, então são 7 meses e meio praticamente, 7 meses e 20 dias. Para a minha segunda meia maratona. E obviamente eu não estou parado, eu não estou sem treinar nada. Nesse primeiro semestre eu treinei bem até o mês de maio, depois eu dei uma abandonada, entre aspas, na corrida. Fiquei 3 semanas sem correr, tô correndo, voltei a correr faz umas 3 semanas, então de 2 vezes na semana. E estou me sentindo bem, porque eu parei um pouco com a corrida, mas mantive meu condicionamento na bicicleta indoor, na bike que tem em casa e que tem aqui na clínica. São estratégias, em alguns períodos eu vou mudar um pouco o meu destino, entre aspas, no esporte, com outras modalidades, mas eu nunca vou deixar de fazer nada. Aliás, eu nunca vou parar com tudo e não vou fazer nada. Não, o esporte é para minha vida inteira. E, obviamente, sempre seguindo com os fortalecimentos. Isso é básico, tá? Eu faço isso, acho que desde a época que eu jogava futebol, então tem uns 15 anos, em 2010, 2011 eu comecei a musculação por conta do futebol. E desde então nunca parei. Parei por alguns momentos ali de mudanças, alguns dias, algumas semanas. Quando parei comecei a sentir dor, vi que precisava voltar. Mas não é esse o tema do vídeo em si. É só para dizer que eu vou fazer minha segunda meia maratona, vou compartilhar minha rotina com vocês e vou deixar aqui algumas dicas para você que quer fazer sua primeira meia maratona. Eu fiz uma, tem vários atletas que já fizeram suas meias maratonas. Recentemente, alguns atletas fizeram aqui meia maratona em Floripa, Rio de Janeiro, maratona de Floripa também. Então vou deixar algumas dicas para vocês nesse vídeo. Mas eu quero explicar por que esse gap, né? Como eu falei para vocês, eu fiquei um período... Eu gostaria de fazer a minha segunda meia maratona no final desse ano de 25. E ok, eu poderia fazer. Hoje, por exemplo, eu corri 14 quilômetros. 40 é bastante coisa. Hoje, por exemplo, eu corri 14 quilômetros. Vou deixar um print aqui do percurso para vocês, alguma coisa do tipo. E me sinto bem. Poderia fazer a um ritmo tranquilo, sem problema algum. Mas eu quero treinar para algo. Eu quero curtir o processo. Eu quero fazer o processo de treinar pesado, de montar um ciclo. Então até lá a gente tem, quando eu penso em ciclo, eu penso em ciclos de 6 meses para meias maratonas. Por quê? Porque eu vou montando novamente uma base, aquele é o meu objetivo-alvo daquele semestre, e 3 meses antes, 12 semanas, eu entro na fase específica. Então são praticamente 24 semanas. 24 semanas de base, 24 semanas de período específico para chegar no grande dia. E esse grande dia eu tenho uma grande meta para o meu tempo. A minha primeira meia maratona eu fiz em 1h37. Poderia ter feito melhor, mas a minha parte muscular não ajudou muito. Tive muitas câimbras. Meu condicionamento eu cheguei inteiro do ponto de vista cardiorrespiratório, mas do ponto de vista muscular eu fiquei quebrado alguns dias porque tive câimbras. Minha panturrilha ficou destruída. Então aprendi algumas coisas com o primeiro percurso. Provavelmente, se não houvessem as câimbras, eu chegaria em 1h35. Meu objetivo era 1h40, então tá ótimo pro período.
E como eu falei para vocês, eu queria fazer em novembro desse ano, que seria a mesma prova que eu fiz ano passado, aqui em Florianópolis. Mas a minha rotina está muito apertada e eu preciso ter consciência disso. Poderia fazer, como eu comentei? Poderia, mas eu quero chegar bem, quero montar um ciclo bonito, bacana, completar bonito esse ciclo e fechar para um tempo, digamos, audacioso, que em breve, com o passar dos treinos, eu falo melhor aqui para vocês o que eu estou almejando. Preciso fazer alguns testes antes, algumas avaliações, para depois poder passar melhor o tempo. Mas eu quero deixar para vocês algumas dicas. A primeira dica é, tem uma meta, cara. Você vai fazer uma meia maratona? Qual meia maratona? Isso é importante, porque às vezes você fala, vou fazer uma maratona esse ano. Meia maratona, desculpa. Vou fazer uma meia maratona esse ano. Ok, mas qual período, qual dia? Isso é importante para montar um ciclo de treinamento, uma periodização mais adequada para você. Segunda dica é passe por todas as fases, cara. Tem alguns pacientes que fizeram direto uma meia maratona. Nunca fizeram prova de 5, nunca fizeram prova de 10. Cara, faz uma prova de 25, curte. Vê o que você acha da prova de 5, você vai gostar. Faz mais uma. Faz uma de 10. Faz mais uma de 10. Faz outra de 10 com tempo melhor. Tem prova de 10 com tempo um pouco maior? Você tem prova de 15, 14 km, alguns locais tem. Vai lá e faz. Começa depois a acumular um pouco de volume no seu treino. Comece a passar durante a semana, a correr 30. Muitos indivíduos fazem a meia maratona, eu já vi, tá? Fazem meia maratona correndo na semana 25, 30 km na semana. Cara, não tem como. Você precisa acumular volume. Pelo menos 40 e poucos quilômetros na semana você precisa acumular. Então seu corpo vai sentir. Então o que é isso? Você está formando um lastro de treinamento. Então forme lastro de treinamento. Dê tempo ao seu corpo para adaptar. Se você faz um aumento muito abrupto na parte de volume e de intensidade de treino, a chance de você ter uma lesão é muito maior do que se você fizer um aumento de volume e de intensidade não tão abrupto, mas um pouco mais longevo. Então dê tempo ao tempo para você de fato curtir o processo. E curtir o processo é uma dica que eu deixo também. Assim como eu falei para vocês, eu quero curtir a minha periodização, quero curtir o meu treino. Se eu fizer uma meia maratona daqui 2 meses e meio, que eu iria fazer ainda num tempo ok, legal, mas quero curtir os treinos, cara. Quero treinar em alta intensidade, me sentir bem treinando. Estou hoje com 80 quilos, minha primeira meia maratona eu fico com 74. Perdi alguns quilos para fazer, fiz o acompanhamento nutricional na época. Vou voltar a fazer de maneira mais específica para poder direcionar melhor a minha alimentação e entender o que comer, principalmente na fase mais específica. Vai ser importante para mim, para que eu chegue mais leve e consiga performar melhor. É um desafio, às vezes, a gente conseguir encaixar essa leveza, entre aspas, né? Um pouco de perda de peso com manutenção de força. Mas a gente estuda para isso. Eu queria deixar essas dicas para vocês curtirem o processo e terem metas com vocês. Eu não esqueço, um paciente chegou para mim em janeiro aqui, um corredor de pequenas distâncias, de 5 km. Perguntei para ele, cara, qual que é a tua prova alvo do ano? Ele tava com dores, né? E cara, esse ano eu vou fazer 24 provas. Eu olhei para ele, cara, você já sabe quantas semanas tem no ano? 52. Você vai fazer quase uma prova a cada 2 semanas. Seu corpo não vai aguentar. Por quê? Não teve base. Por mais que 5 km é uma distância curta de altíssima intensidade. Cara, vai fazer 5 km para 16, 17 minutos. É altíssima intensidade, cara. Você vai quebrar, meu. Vai sentir. O seu treino ele é muito intenso. Por mais que não seja muito volumoso, ele é muito intenso. Seu corpo vai sentir. Você precisa ter uma base e você precisa ter uma prova-alvo. Por quê? Porque a sua periodização vai ser pensada naquela prova-alvo. Restante, você pode fazer outras provas, ok? Eu vou fazer outras provas, mas a minha prova-alvo é a meia maratona de maio do ano que vem. É um exemplo. Outras provas vão se encaixar na minha periodização. Não é a minha periodização que se encaixa nas outras provas. Beleza? Tem alguém com você para poder elaborar esses planos. Se você tiver interesse, a gente pode ajudar você, principalmente na periodização mais específica no que diz respeito à prevenção de lesões. Minha consultoria online, a Movement, no Bonella, pode ajudar nesse serviço. Trabalho principalmente com atletas de futebol profissional
e alguns atletas de corrida amador, corrida e triatlon amador, pensando na prevenção de lesões. Tá? É uma estratégia que a gente pode, às vezes, alinhar juntos pensando nos seus objetivos. Todo treinamento de força, todo treinamento preventivo, tudo aquilo que você precisa na parte recuperativa também, para poder chegar o melhor possível nas suas competições alvos. Bom, hoje foi isso. Só queria compartilhar com vocês, falar dos meus próximos objetivos do ponto de vista esportivo e avisar que vão ter vídeos de vlogs aqui no canal novamente. Faz algum tempo que eu não posto, mas vou voltar a postar e, pelo que eu vejo, vocês gostam e espero que vocês gostem do novo ciclo que vem aqui pela frente. Daqui 7 meses farei minha segunda meia maratona. Vamos juntos até o final. Valeu, galera!